Olá pessoal, vamos lá. Próxima aula aqui da gente, a gente continua aqui na manipulação dos arquivos aqui no Linux, né? E dos diretórios. Só que agora a gente vai trabalhar fazendo as múltiplas inserções, né? Múltiplas inserções de pastas e arquivos, né, dentro do sistema. Muitas das vezes você quer colocar e pesquisar arquivos, né, dentro do sistema, só que aí você precisa colocar uma quantidade grande de arquivos, né, até para a gente poder não perder tanto tempo, né. Às vezes você quer criar uma sequência de arquivos, às vezes você quer colocar uma sequência de instruções, então a gente vai trabalhar todas as questões aí também, as buscas por informações e, e arquivos existentes. Para a gente não ficar aqui fazendo arquivo, criando de um a um, a gente vai fazer uma criação, uma quantidade maior de arquivos. Então vamos lá. O primeiro comando que a gente vai trabalhar aqui é o comando touch, só que agora, a gente já viu ele na aula passada, né, em outro vídeo, só que agora a gente vai fazer, ao invés de criar um arquivo por vez, a gente vai criar aí uma quantidade de arquivos maior, ou seja, vai criar mais arquivos por vez. Então eu vou criar aqui touch demo 1, um espaço, demo 2, vou acrescentar um espaço, demo 3 e um espaço, demo 4. Clicando em Enter, você vai ver que ele cria os arquivos logo de uma vez. Ao invés de eu criar um de cada vez, eu posso criar diversos arquivos de uma vez só. Tá? Isso ajuda bastante, porque muitas das vezes a gente não quer perder tempo, né, fazendo essa separação ali, criando um arquivinho de cada vez. Uma outra forma de você criar também um arquivo, aliás, não criar arquivo, criar ali a pasta, é o mkdir, e eu vou chamar aqui de D de diretório demo 1 e o D de diretório demo 2. Vou criar duas pastas de uma vez. Então, tá aqui, ó. Eu criei 3 arquivos e 2 pastas, né, rapidamente aí com esse comando em sequência. Isso ajuda muito, né, para você manipular teu sistema. Só que existe também uma outra possibilidade. Quando eu vou criar pastas, às vezes eu quero criar as pastas e dentro das pastas eu quero criar subpastas, né? Então, vamos botar aqui um exemplo que eu vou criar a pasta ddemo3. Só que eu quero dentro da ddemo3 já criar a ddemo sub 3, ou seja, eu quero criar uma pasta já dentro da pasta que eu vou criar. Então, vou fazer o que aqui, ó? mkdir -p ddemo 3 barra, e dentro dela eu vou colocar a sub ddemo 3, tá? E aí, quando eu for verificar ddemo 3, né, eu vou dar aqui um ls na ddemo 3, já vou ter lá a sub ddemo 3 criada dentro da ddemo 3, o que vai ajudar muito a minha vida aí, né? Ao invés de ficar criando subpasta após ter criado a pasta. Bem, deixa eu limpar a tela aqui para facilitar a nossa visualização. E seguindo nossa aula aqui, né, a gente vai fazer uma outra forma de criar essa pasta também. A gente pode utilizar uma instrução para criar pastas e para criar arquivos. Essa instrução, ela pode ser dessa forma. Por exemplo, eu quero criar 5 arquivos simultaneamente, tá? E variando somente o seu final, tá? Só variando ali o número, né? Para não ficar igual. Então eu posso usar essa instrução aqui, ó, for i in, ou seja, quem que é o i? O i é a variável, tá? Então eu estou dizendo que eu vou criar uma repetição. O for é um laço de repetição na variável i, aonde ele vai repetir, ele vai fazer uma contagem de 1 até 5, tá? Separando por ponto e vírgula, e ele vai fazer o que com isso, né? Ele vai criar um arquivo, vou chamar aqui de, deixa eu ver, vou chamar ele aqui de loop,
E ao final dele eu vou colocar a variável aqui que eu criei, que é a i, né? E ponto txt, ponto e vírgula, done. Tá? Então, sendo assim, quando eu der um ls, você vai ver que eu tenho loop 1, loop 2, loop 3, loop 4 e loop 5. Ele criou, conforme foi dito aqui, ó, 5 arquivos com o nome loop, variando somente na parte da minha, onde eu descrevi que seria a minha variável i, né? Então essa i aqui contou os números e foi colocada aqui no final do arquivo. Ok, muito fácil. Dá para fazer isso com pasta também, dá para fazer com pasta. Vou repetir aqui com a pasta. For i in. Vou abrir aqui, né? Vou fazer o mesmo processo. Vou colocar um pouco menos aqui para não ficar também muito poluído. Ponto e vírgula do. E aí vou executar o comando mkdir. E aqui eu vou chamar de loop. Loop, e aí vou colocar o mesmo processo que é, né, a minha variável aqui. Ponto e vírgula done. E, ó, arquivo existente, deixa eu ver aqui, cadê loop? Acho que eu coloquei, foi preciso criar, deixa eu ver aqui. Acho que eu errei, deixa eu ver o que eu errei aqui. Acho que foi o nome, né? Forim, 2, 3, mkdir. Vou chamar aqui mkdir, certo? Vou chamar aqui, vou mudar o nome aqui para não ter conflito. Vou chamar ela aqui de diretório. E deixa eu ver se agora vai. mkdir, é possível criar o diretório de arquivo existente. Não, demo 3, demo 4. O dir, ela criou uma aqui, um dir aqui, né? Mas acho que devo ter dado alguma falha aqui na criação. Ok, beleza. Deixa eu ver aqui. Eu vou criar aqui 1, 2, 3, done. Tá, entendi. É que aqui eu botei gente. Porra, falta de atenção, ó. Agora sim. É dd looping. Perdão aí, ó. Falta de atenção, eu tinha posto 1 ao invés de i aqui, ó. Coloquei 1. Perdão aqui, tá? Então agora foi. Ó, dd loop 1, dd loop 2, dd loop 3. Né? Ok, beleza. Então agora eu já sei que se eu fizer essas instruções aqui, ó, eu tenho como colocar automaticamente criar as pastas e os arquivos, ganhando tempo, né? Ganhando aí uma série de vantagens para eu manipular o meu sistema. Muito bem. Qual é outra ação que eu posso, outra funcionalidade de manipulação que eu posso utilizar aqui? Os alias. Né? Alias são apelidos que eu posso utilizar no sistema para facilitar a minha vida, né? Por exemplo, vamos supor que eu uso muito uma sequência de comandos, né? Uso muito atualização do sistema, como remoção de pacote, eu uso muito. Ao invés de eu ficar o tempo inteiro digitando apt, get, apt, update, eu posso fazer isso aqui, ó. Alias, eu vou dar um nome para esse alias, eu vou chamar ele de, deixa eu ver aqui, atualização, vou botar assim, atualizacão mesmo, igual, e aí que eu boto o comando, ó, apt, update, e comercial, apt, upgrade. Esse comercial é para separar a execução, tá? E apt auto remove. E aqui eu vou pressionar enter. Como é que funciona isso? Eu agora criei um apelido, tá? Que se chama atualização. E toda vez que eu definir aqui a atualização, ele vai buscar ele vai executar esses comandos aí. Obviamente que como eu estou como usuário comum, ele vai dizer que eu não posso fazer porque eu tenho a permissão negada. Mas a gente vai testar aqui, ó, a atualização.
Ele foi buscar, tá? Mas houve aqui, ó, uma permissão negada. Beleza. Posso fazer aqui um alias diferenciado para qualquer coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver aqui, ó, se eu consigo fazer um alias para a criação desses arquivos aqui. Então eu vou vir aqui, ó, alias, vou chamar de cria arquivo igual, e aqui eu vou trocar, né? Vou botar aqui aspas simples e no final, e aqui eu vou botar uma contagem de 1 até 10. Tá? Ok, vou aumentar aqui o número de arquivos. Enter. Agora eu vou criar, né? Vou executar esse alias. Cria arquivos. Arquivo. Tá ali. Arquivo existente. Então teve alguns aqui que eles não conseguiram criar, né? Opa. Eu fiz com a pasta. Na verdade eu tinha que fazer com arquivo. Mas deixa eu ver se ele criou o restante. Aqui eu fiz com o comando errado de novo. Olha o que dá se ficar gravando muito aqui. Deixa eu... Foi até bom isso acontecer, tá, pessoal? O que acontece aqui, ó? Se eu criar um alias errado, né? Ou seja, construção errada, eu posso utilizar o alias. E aí eu criar arquivo. E aí eu tiro esse alias. Aí eu elimino esse arquivo aí, tá? Então eu uso o comando alias e aí eu elimino esse arquivo que eu acabei de criar. Agora vamos lá. Vamos lá fazer de novo, dessa vez procurando a opção correta, né? Deixa eu ver aqui do arquivo que eu quero, aqui, esse que eu queria, errei aqui, tá? Então vamos lá, ó. Alias, vou botar aqui só de arc agora, né? Cria arc igual, aspas simples, e aqui agora don, só que aqui ao invés de 5, de 1 a 5, eu vou colocar aqui até 10, tá? Eu vou começar a contar aqui do 6, tá? Acredito que agora não deva ter erro nenhum. Então, ó, cria arc. Deixa eu ver agora. Opa, agora foi, ó. Agora deu certinho, tá? Então, o que eu, né, tava errando lá foi que eu tava botando aquele comando que eu tava errando antes. Mas no caso aqui eu criei um atalho chamado criar arc, onde ele vai executar esse comando aqui para mim. Então eu não vou precisar ficar digitando isso sempre. Eu não vou ficar de sempre precisando digitar for, in, nada disso. Eu executo uma funcionalidade, eu deixo um alias para ele criar isso para mim. Obviamente, se o arquivo já existir, tá? Ele não vai criar de novo, vai dizer que o arquivo já existe, tá? Mas se o arquivo não existir, ele cria de novo. Isso aí é só um exemplo, você pode personalizar e usar de diversas formas, tá? Agora vamos lá. Vou dar um clear de novo. E agora a gente vai trabalhar com uma outra situação aqui, né? Um outro comando de manipulação. Na verdade, outros comandos de manipulação. A gente vai trabalhar agora com os comandos find, que é para buscar informação, né? E a gente vai trabalhar com os comandos, com o comando grep, tá? Então, vamos lá. Comando, vou sair daqui primeiro, nessa pasta documentos, e agora eu vou usar o find em documentos. E aqui nesse find, né, quais são as opções que eu tenho? Eu posso colocar o nome, eu posso colocar o tamanho do arquivo, eu posso colocar a data de modificação dele, posso botar uma série de coisas. Então eu estou dizendo que aqui em documentos eu vou buscar um arquivo com o nome, e aqui entre aspas duplas, loop
5.txt. Ver se tem esse arquivo lá. Se ele achar esse arquivo, ele... Opa, fiz aqui tirei, não botei as aspas, não fechei as aspas duplas. Se ele achar esse arquivo, ele traz ele para mim. Se ele não achar esse arquivo, ele não vai trazer nada para mim, tá? Então eu vou dizer aqui para um comando find, né, para ele procurar dentro dos documentos um arquivo com o nome loop.txt, e ele vai lá dentro dos documentos procurar se existe esse arquivo. Se existir, ele traz para mim. Se eu colocar aqui um looping, por exemplo, 30, que não existe, ele não vai me trazer nada, tá? Então, quando você tem que entrar, procurar em diretórios, uma série de informações, né, uma série de coisas, de arquivos, né, como por exemplo o diretório etc e etc., é mais fácil você usar aí o find, né, para ele procurar esses arquivos do que você ficar listando ali, buscando. Lógico, se você souber o nome do arquivo. Bem, existe uma outra possibilidade também com find, que é você digitar aqui, ó, find documentos, né, e aqui procurar o "-type f de file", né, de arquivo, "-mtime", e eu vou botar aqui nos últimos 3. O que acontece aqui? Opa, -3. O que acontece aqui, ó? Ele vai procurar para mim os arquivos que sofreram alguma alteração nos últimos 3 dias. Como esses arquivos aí a gente criou hoje, né, ele vai logicamente aparecer que eu sofri alteração, porque, né, a gente fez alteração nele, né? E aí nisso aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com logs de sistema para saber se houve alteração. Então a gente consegue aí manipular, utilizar para manipular dados de forma bem interessante dentro do sistema e do servidor, tá? Para procurar diretório vazio, por exemplo, eu quero ver se existe algum diretório vazio dentro de uma determinada pasta, nosso caso aqui do documentos, né? Então find /documentos, documentos, aqui vou colocar "-type de", porque aí agora a gente está falando de diretório, "-empty", que é para saber se tem vazio. Olha lá, ele vai mostrar que todos os diretórios, né, basicamente estão vazios, a gente não colocou nada dentro dele, só tem um diretório que tem um subdiretório, né? O que está vazio, ou seja, não tem nada dentro, né, ele de arquivo nenhum ele vai mostrar aqui, ó. Então ele mostrou deloop aqui, deloop 2, demo 01, mostrou aqui que o demo 03 ele não tem arquivo, mas tem um subdiretório que também está vazio, e assim por diante, né? Então ele traz para você os diretórios vazios, tá? Existe também a possibilidade de você buscar arquivos que sejam maiores ou menores, né, com determinada quantidade, determinado tamanho. Então a gente vai utilizar aqui o find documentos "-type f -size de tamanho, e aqui a gente vai botar arquivos, deixa eu ver, maiores que 1 mega. Se a gente fizer isso aqui, ele não vai trazer, ó. Deixa eu ver, hoje agora nesse vídeo eu tô errando tudo, toda hora o comando. O que acontece aqui, ó? Ele não vai trazer nada, porque a gente não tem nenhum arquivo maior que 1 mega, né? Que seja maior que 1 mega, não tem nada. Mas se você fizer aqui um find no /etc -type f -size e colocar aqui maior que 1 mega, ele deve mostrar para mim que eu não tenho permissão para algumas coisas, ó. Mas ele traz alguns arquivos aqui, diz que eu não tenho permissão para
para visualizar, mas traz aqui, ó, tem a rules.d, local authority, mine, SSL e private. Ele traz para mim, diz que esses arquivos têm mais que 1 mega, mas que eu não tenho permissão para abrir esses arquivos. Tá, vou dar um clear agora, né, para limpar a tela e ficar menos bagunçado aí. Uma outra opção que a gente tem para trabalhar aí é o grep, né? O grep, ele é uma função, um comando que eu posso buscar informações dentro do arquivo, né? O find você procura pelo arquivo e no caso do grep a gente busca dentro do arquivo. Então para isso eu vou entrar lá no documentos, e aí vou escolher uns arquivos aqui para eu poder colocar alguma informação dentro dele. Vou escolher o demo 1, então vou botar aqui um toad não, um echo. Vou colocar aqui, não sei, deixa eu ver, um texto aqui qualquer, aula de Linux para o canal do YouTube. Eu vou fechar aqui e vou colocar isso dentro do arquivo demo 1. Aqui, ok, já tem um texto lá. Vamos supor que esse demo 1 tivesse aí um monte de arquivo lá dentro, tivesse muita coisa que eu precisasse buscar, né, uma palavra, ou para confirmar se existe alguma coisa lá dentro do jeito que eu quero, ou se tem um usuário lá dentro, no caso do PSWD, né, que a gente vai ver daqui a pouco. O que eu vou fazer aqui, ó? Utilizar o grep. Vou colocar entre aspas duplas aqui a palavra YouTube. Vou fechar aspas duplas e vou colocar aqui no demo 1, que é esse arquivo. Então, aula Linux no canal YouTube, ele vai trazer a linha aqui dizendo que tem essa palavra sim. Essa palavra foi encontrada, tá? Beleza? Então, o que acontece? Eu posso buscar a linha que contém a palavra. Beleza? Agora, vamos supor que a palavra, né, tivesse sido escrita em maiúsculo, em invés de minúsculo, e eu quisesse encontrar. A gente sabe que no Linux isso faz diferença. Então, eu vou colocar aqui, ó, grep -i. Vou colocar aqui aula minúsculo no demo 1. Olha lá, ele trouxe. Mesmo que eu tenha digitado minúsculo, ele trouxe para mim aqui a linha que contém a palavra aula. Vamos testar sem o i. Eu vou tirar aqui o i e vou botar sem o i. Olha, ele não vai me trazer nada. Por quê? Porque sem o i ele não consegue diferenciar maiúscula de minúscula, tá? Só com o i ele consegue fazer essa diferenciação. Beleza? Agora, se eu quiser fazer uma busca por mais de uma palavra lá dentro, então eu vou utilizar o grep -e maiúsculo e vou colocar as palavras que eu quero. Então vou chamar aqui de aula e vou usar um pipe, que é essa barrinha aqui, ó, e vou colocar Linux. Nesse caso aqui eu vou botar a aula certa aqui, Linux, e vou fechar aspas duplas no demo 1. Opa, encontrou ali. Vamos colocar mais uma linha lá embaixo para a coisa ficar mais interessante, né? Eu vou acrescentar, a gente viu na outra aula que a gente tem que botar 2 maiores que aqui. E vamos botar um texto na linha de baixo agora. Este vídeo vai me ajudar muito. E aí, ó, coloquei lá no demo. Deixa eu só fechar aqui. Eu botei 2
aspas duplas aqui. Pronto. Agora eu vou utilizar o grep e vou trocar aqui, colocar aqui, ó, ajudar, que está na segunda linha. Ele trouxe as duas linhas aqui, ó, aula links para o canal do YouTube, e na segunda linha tem a palavra ajudar, ok? Então, eu posso utilizar o menu Z maiúsculo para achar, né, para trazer ali, né, uma quantidade de diferente, né, de buscas, né, buscar mais de uma palavra dentro do arquivo. Existem várias configurações que eu posso trabalhar com grep, inclusive eu posso trabalhar com grep com outros comandos, né, dando saída em outros comandos. Tem várias variações do grep, mas eu posso trabalhar com grep fazendo diversas outras variações. Tem vários outros comandos. O grep é bem amplo, você pode usar ele de forma muito ampla, tá? Mas isso aí é assunto para uma outra aula. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.